E aí, galera, claro, não foi nada legal. O Ceará jogando aqui na Arena Castelão só conseguiu um ponto novamente. Estou dizendo novamente, pensando na Copa do Nordeste e na partida contra o Altos, em que o Ceará também conseguiu um ponto. A diferença, contra o Altos, o Ceará jogou mal, com a maioria dos seus titulares, mas não fez uma partida boa. Diante do ABC, não. O Ceará fez uma boa partida, mas teve momentos em que ele foi mal no jogo, e nesses momentos tomou os 2 gols. Voltou a jogar bem, o que até chateou o técnico Wagner Mancini. Ele chegou a dizer, na entrevista coletiva que ele fez aqui na Arena Castelão, que o time depois voltou a dar o gás e deu a impressão para ele, e para todo mundo que estava assistindo o jogo, que poderia ter continuado batalhando, talvez até pelo 3º gol. Isso não aconteceu, né? O Ceará sofreu 2-2, teve sim chances do empate, acho que a melhor dela caiu nos pés do Saulo Mineiro. O Saulo esteve num rebote com um gol praticamente limpo, o goleiro caído para fazer o gol, tinha que chutar alto mesmo, mas acabou não executando bem o chute a gol. A bola passou à esquerda do gol da equipe do ABC e ensejou esse empate em 2-2 na Arena Castelão, que foi muito ruim. Teve pontos negativos e tem pontos positivos, mas que para quem está analisando o resultado não tem nem muito o que olhar para isso. Mas para quem está analisando o time que ainda segue jogando nessa temporada, até que a gente pode ver algumas coisas, como o Wagner Mancini, técnico da equipe do Ceará, viu na coletiva pós-jogo aqui no Castelão. Vamos para o nosso ponto de vista aqui. Vocês anotam aí e depois dão o ponto de vista, a avaliação de vocês. Lado negativo, acho que foi a pior partida que o Matheus Bahia fez com a camisa do Ceará. Não só por ter cabeceado aquela bola que entregou o primeiro gol para a equipe do ABC. Segundo o Mancini, não dá para culpar o Matheus Bahia, foi uma falha de comunicação, ele não sabia se tinha um jogador atrás dele, então ele cabeceou tirando a bola, cabeceou para o meio e aí gol da equipe do ABC, mas o Mancini entende que faltou alguém dizer alguma coisa. Isso muitas vezes vem do zagueiro que está de frente para o lance, vem do goleiro, não houve a comunicação, o Matheus Bahia acabou falhando ali, mas ele cometeu muitos erros durante a partida inteira. No começo do jogo mesmo, quando o Ceará estava bem, ele tomou algumas decisões de drible, que eram decisões talvez para tocar e passar, para fazer o 2-1, e algumas outras em que ele deveria ter cruzado a bola, ele tentava um drible a mais e não estava bem na partida. A realidade é essa, não foi uma grande noite, todos nós, nas nossas funções e nos nossos trabalhos, temos momentos bem positivos e outros que não são tanto, e entendo que isso aconteceu com o Matheus Bahia. Agora, negativo, isso aí, uma questão individual que eu vi na partida. Mas olhando para o todo, para o jogo, e isso nos deixa com um certo receio do que pode acontecer daqui para frente, é uma equipe ser dona do jogo. Quando eu digo dona do jogo, uma equipe que não sofreu muitos ataques do adversário durante o maior período da partida, impôs ao adversário as maiores dificuldades, criando jogadas de gol, fez 2, poderia ter feito mais, e consegue, essa partida está na mão, né? O time está com 2-0, até ali foi o time que impôs mais dificuldades ao adversário, não sofria tanto nas mãos desse adversário, e você deixa tudo esparramar pelas suas mãos. Isso é bastante negativo, porque uma equipe que age dessa forma é uma equipe que não se pode ter confiança. O placar de 2-0 não foi um placar que deu confiança ao Ceará para ampliar. Pelo contrário, a equipe acabou tomando o empate em 2-2. É uma situação significativa, já foi o 2º na temporada. O jogo contra o Fortaleza, o Ceará vencia por 2-0, toma virada depois do empate, ou seja, pela 2ª partida consecutiva, uma pelo estadual, outra pela Copa do Nordeste, você faz 2-0 e não confirma a sua vitória. O Mancini respondeu se isso é algo que o preocupe
se essa é uma situação para tomar providências e que tipo de providências se pode tomar numa situação, num momento como esse. Eu acho que isso vai muito da liderança, do comando dentro de campo. Você não pode, de maneira alguma, num jogo tão difícil, abrir 2 gols e, de repente, em 2 lances muito evitáveis, você dá a possibilidade do seu adversário diminuir o placar e depois empatar. E aí, quando você vai para frente de novo e começa a pressionar o adversário, fica a impressão de que este time tinha gás para ir antes. Então é isso que me chateia, porque gera um pouquinho de soberba para a gente. Soberba que seja bem entendido, soberba dentro do futebol. Você é capaz de realizar aquilo que você mostrou no primeiro tempo e você, por falta de concentração ou por falta de uma série de adjetivos que eu poderia falar aqui, você acaba perdendo o terreno e dando oportunidade ao seu oponente de chegar ao empate e dentro da sua casa de te pressionar. Então eu acho que são muitas coisas juntas, são muitos detalhes juntos, mas que têm que ser falados aos atletas. A falta de comunicação no lance do primeiro gol é uma coisa que me chama a atenção e que eu não consigo entender até agora. O lance do segundo gol, o atleta que faz o gol, ele está fora da área. Ele se lança para a bola e acaba chegando na frente, lógico, com o impulso, saltou bem, foi um belo gol. Mas a gente não pode permitir esse tipo de lance quando você está ganhando um jogo por 2-0. O ABC no primeiro tempo, ele truncou, ele fez falta, ele parou o jogo. Nós também temos que fazer isso. Ainda mais quando se ganha de 2-0 ou se está ganhando de 2-0. A gente também tem que ter um espírito mais marcador para que você possa conter o ímpeto do seu adversário. Porque senão fica assim, eu vou lá, faço um gol e relaxo. Aí faço o segundo gol e relaxo. Uma hora o adversário vai achar o espaço e aí ele vai te machucar também, né? Então isso tudo serve como aprendizado, como experiência, mas a gente tem que corrigir. A gente tem que corrigir, já houve uma certa cobrança dentro do vestiário e ela vai acontecer até a gente corrigir. Sobre essa questão de tomar os gols e de oferecer, né? Forma de dizer, claro que o Ceará não ofereceu, mas de dar a condição de empate para um adversário que você vencia por 2 gols de diferença, o Mancini falou algumas coisas, eu anotei aqui. Ele disse que o time deveria ter brigado para fazer o terceiro gol. Realmente o Ceará simplesmente deixou de jogar, por isso tomou o gol. Vou dar um exemplo aqui para vocês que não é do Ceará, para que vocês entendam. Quando o Fortaleza fez 3-2, ele deixou de jogar e aí o Ceará foi lá e fez o gol de empate. Pois é, o Ceará cometeu esse erro, deixou de jogar e deu ao adversário a condição de fazer os 2 gols e empatar o jogo. O Mancini entende que a equipe deveria ter batalhado pelo terceiro gol. O Mancini também deu alguns destaques e eu concordo com ele. No primeiro tempo, o Richarlison, acho que foi o grande destaque da partida, que se ele joga o segundo tempo como jogou o primeiro, ele seria destaque da partida inteira, mas foi o destaque do primeiro tempo de jogo. O Richarlison, o Mancini colocou, eu achei até interessante ele dizer isso, porque tem coisas que a gente não tem como ter conhecimento. Questões de vestiário, questões internas, hoje quando termina o jogo, você não tem nem como fazer entrevista com o jogador, então você não tem nem como entender o que aconteceu. Então é bom o treinador chegar aqui e dizer a verdade, porque acaba cooperando, né, com as coisas que estão acontecendo e com a informação para você que nos acompanha. O Mancini disse que o Richarlison passou mal no vestiário, mas se recuperou e conseguiu voltar, e passou mal 2 vezes em campo, por isso ele acabou substituído. E eu lembro que no segundo tempo, o Richarlison deixou de fazer o que fez no primeiro tempo. No primeiro tempo, ele conseguiu, em alguns momentos, puxar contra-ataques, conseguiu levar o Ceará para o campo de ataque com velocidade, com rapidez, como nos velhos e bons tempos do Richarlison. No segundo tempo, ele não fez isso, mas além de não fazer isso, ele ainda errou passes assim, de 1, 2 metros, erros assim bobos,
de que parecia não estar ligado no jogo. Isso até pode acontecer com qualquer jogador, mas não um jogador que foi muito bem num tempo de jogo e no outro volta assim, é um negócio meio estranho, destoante para o que estava acontecendo. E aí o Mancini explicou que ele teve essa questão de passar mal e acabou sendo substituído. É claro que o Mancini não falou sobre isso, mas eu quero dividir com vocês aqui meu ponto de vista. Você olha para o banco de reservas e não tinha o Lourenço, que até se tivesse certamente seria titular, a não ser que, voltando de contusão, não tivesse condição para 90. Não tinha o Mugni, olhava para o banco, não tinha. O Castilho, que talvez se tivesse Mugni ou Lourenço estaria no banco, estava no time. O próprio Richardson, que talvez estaria no banco, estava no time. E quem é que você tinha para mexer? Tinha o Steven, até mesmo o Jean Irmer teve um problema de conjuntivite e não pôde jogar essa partida. Então você tinha o Steven no for, você tinha talvez colocar mais a opção de colocar mais um zagueiro, o Iago ia entrar, o que você ia transformar, o que você ia mudar de possibilidade positiva, colocando mais um jogador lá atrás, mesmo o time vencendo o jogo. Naquele momento, eu digo, se tirasse o Richardson antes. É por isso que o Mancini preferiu certamente o Richardson. Dá para aguentar? Dá mais um pouco, professor. Então vai ficando, porque as alternativas hoje de banco eram poucas. E também, nesse caso, não dá para criticar que o Ceará não contratou, porque são várias as alternativas. Para volante, vamos lá, tem Lourenço, Mugni, que seriam os dois titulares, vamos dizer assim. Tem Castilho e tem Richardson, que seriam os dois reservas. Esses dois reservas estavam titulares porque os dois titulares estão no departamento médico. E ainda teria o Jean Irmer, que seria uma outra opção, um jogador que também, acredito, vai brigar em alguns momentos para ser titular do time. E ele estava com conjuntivite. Então, de 5 que jogariam com características diferentes, mas no mesmo nível, você só tinha os dois que estavam em campo e teve que recorrer a atletas agregados da categoria de base que não devem entrar numa partida como essa. Esse tipo de partida, principalmente no placar de 2-2 ou no placar de 2-1 com o adversário pressionando, era para jogador mais experiente, só que o Ceará não tinha esses atletas muito por força dessas contusões e no caso do Irmer, do volante Jean Irmer, por causa da conjuntivite que acabou acontecendo. Então, o Ceará acabou tendo muitos desfalques e isso atrapalhou logo naquela segunda etapa, que é a etapa que você precisa que o teu banco responda, que teu banco dê a resposta. O Ceará tinha jogadores inexperientes no banco de reservas. A boa que o Mancini falou foi realmente em relação a um jogador inexperiente. A parte positiva, o Jonathan, que realmente fez uma ótima partida. No primeiro tempo ele cometeu ali 1 ou 2 equívocos em saída de bola, mas nada que desse a condição do adversário fazer o gol. E depois parece ter consertado isso. Foi um jogador que errou muito pouco, que foi perfeito nas recomposições. A torcida até vibrou em alguns momentos quando ele barrou a investida em 3 contra-ataques da equipe do ABC, porque realmente o Jonathan entendeu o local onde ele deveria atuar, entendeu o tipo de cobertura que ele deveria fazer e até que era jogo de campeonato. Então, na hora que tinha que tirar a bola, chutar para onde estava virado é mais importante do que dar a oportunidade de contra-ataque a um adversário. Então, acho que se essa partida teve um efeito positivo, teve muito a ver em relação a esses dois que o Mancini citou. O Richardson pelo ótimo primeiro tempo, o Jonathan pela partida inteira e até pela melhora dentro do jogo, o que é difícil de acontecer com um atleta jovem, porque qualquer erro de um jovem atleta, normalmente, ele se abate, mas eu acho que isso aí parte muito do treinador, dar moral, da condição de continuidade a um jovem atleta. Vamos lembrar também que para a zaga é a mesma situação, né? O Ceará teve o David Ricardo com virose e já não tinha o Ramon, que está há algum tempo no departamento médico, agora está em transição, e acabou utilizando um jovem da base, que era o Jonathan, porque até o Lucas Ribeiro também estava com conjuntivite.
Então, foi uma situação de perda de atletas para se utilizar as opções como jogadores titulares. Sobre a torcida sair na bronca, e ela saiu mesmo, e com toda a razão, você que está acompanhando deve estar na bronca também, o Mancini concordou que ela tinha que estar na bronca mesmo, que ela está certa, e disse que viu algumas coisas boas, outras muito erradas, e que tudo isso será pontuado com o seu elenco de profissionais. Sobre os desfalques, o Mancini deu uma explicada em relação a esses jogadores que ele perdeu para a partida, e está muito dentro do que eu falei. As contusões, o problema da conjuntivite dos 3 atletas, né? 3 atletas com conjuntivite, 2 deles seriam titulares, né? O David Ricardo seria o titular da zaga, sem ele seria o Lucas Ribeiro, os 2 com conjuntivite. E o Jean Irmer, que se não seria titular, certamente, imagina, no segundo tempo, colocar um cara experiente como Jean Irmer. A situação era totalmente outra, mas com a impossibilidade de ter o Richarlison, acabou o Mancini sendo obrigado a colocar nessa pedreira o Steven Ufur. Bem, falando sobre a questão de como a equipe começou o jogo bem, o Mancini falou que o Jonathan não começou tão bem contra o restante da equipe. E ele disse que para que o Jonathan melhorasse, entendesse um pouco mais o posicionamento, depois que o Ceará fez o primeiro gol, ele chamou o Jonathan e deu para ele as instruções, e ele acha que o jogador entendeu direitinho e por isso fez um segundo tempo de partida tão bom. O problema agora para o Ceará na Copa do Nordeste é que, com esse empate, ele sai do grupo de classificação, não está mais entre os 4 primeiros, eu nem olhei exatamente, mas vou colocar aqui para vocês, na 5ª colocação o Ceará, e tem uma partida dificílima pela frente, porque enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira aqui mesmo no Castelão. Então ele teve partida contra o Altos e contra o ABC em casa para confirmar sua classificação, imagina 4 pontos a mais para o Ceará. E ele perdeu essa oportunidade. Então, vai ficar realmente numa situação difícil. Tem esse confronto contra o Bahia, depois tem 13, tem o Fortaleza, não vai ter jogos fáceis pela frente. E as equipes já começam a olhar para o Ceará no Castelão e achar que é possível ganhar ponto aqui. Porque o Alto veio aqui e ganhou 1 ponto, né? Fez o Ceará perder 2. O ABC chegou, ganhou 1 ponto, fez o Ceará perder 2. Então as equipes já vão chegar nesse sentido. Isso que não seja um Bahia, porque no Bahia é de igual para igual, os 2 querendo vencer o jogo, e o Bahia é o maior favorito para essa Copa do Nordeste 2024, pelo investimento que foi feito pelo clube e pela sua diretoria. Então, o Ceará tem essa situação muito difícil e negativa. Vai enfrentar logo a equipe do Bahia e vejamos o que é que o Mancini pensa sobre isso. Um jogo de 2 times que estão acostumados a jogarem contra. Eu tenho certeza que deve ser um jogo pegado, um jogo bom tecnicamente, porque são 2 equipes que tentam jogar futebol. Agora, a gente tem que pensar no jogo do Bahia como o próximo jogo, o jogo mais importante, e assim por diante, né? Não dá para a gente pensar de uma forma diferente. Já aqui no domingo a gente também já tem o início da semifinal, mas é importante que a gente agora entenda que os jogos vão ficar mais apertados em termos de data, em termos de agenda, e a gente tem que corresponder. O Ceará tem que jogar bem, assim como jogou hoje no primeiro tempo, mas um tempo maior de jogo para poder encarar um Bahia aí em igualdade de condições. Olha, uma questão que vocês têm comentado muito, né, nos comentários aqui do canal, e algumas pessoas que me encontram aí na rua têm falado a mesma coisa, é em relação a uma situação física que o Ceará pode estar sofrendo. Vamos pensar aqui, né, saindo da teoria para a prática. O Ceará jogou o Clássico Rei, 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo tomou a virada.
Será contra o ABC. Não fez o 2-0 no primeiro tempo, mas fez o segundo gol no começo do segundo tempo. E tomou o empate. Sim, poderia ter feito o terceiro gol, foi para cima, mas teve um momento de recuo, teve um momento em que a equipe não mostrou a mesma garra de encurralar o adversário, de buscar um outro gol. Isso aconteceu nas duas partidas. Então, a questão física, ela é um problema? É uma situação? O Mancini disse algumas coisas que eu achei bem interessantes. Primeiro, ele entende que o tipo de jogo, o estilo de jogo que ele quer, com a equipe marcando em cima, com a equipe fazendo uma pressão, com a equipe marcando forte desde o início, desgasta um pouco mais. Então ele entende que é por isso que o desgaste vem no final. Até porque são jogadores que estão chegando agora para o Ceará, a maioria contratados esse ano. E os que estiveram ano passado pegaram o Mancini só no finalzinho da temporada. Não foi um período que ele teve uma intertemporada, uma pré-temporada, ele só teve do começo do ano. Então ele acha que leva um tempo para se adequar. Mas o que mais me chamou a atenção é que o Mancini entende que essas contusões que aconteceram também podem ter a ver com o tipo de trabalho que ele faz. Ele disse que quando chega no novo clube, normalmente quando ele coloca esse tipo de trabalho, com essa imposição física maior, onde a equipe precisa trabalhar forte, porque quando chegar no jogo vai precisar fazer uma marcação forte sobre o adversário e logo no início do jogo já vai fazer isso, ele disse que leva no primeiro momento a algumas contusões. Então, estão aí os motivos de contusões como a do Mugni, a do Lourenço, que devem ter muito a ver com essa circunstância, com essa situação. Isso aqui já foi colocado pelo próprio treinador. Então, é preciso que ele possa entender se é hora de implementar tudo isso, se não é, ou se o pior já passou com as contusões, se os jogadores já estão agora até organicamente, fisicamente, entendendo tudo isso para que as contusões não atrapalhem. E estou dizendo isso porque vem aí o período mais importante desse início de temporada. Depois nós teremos a Série B do Brasileiro, que óbvio, ela é bem mais importante do que esse momento, né? Para o Ceará, ano passado, ganhar a Copa do Nordeste não foi o que o clube queria. Poderia ter perdido a Copa do Nordeste, mas se tivesse conseguido acesso à Série A, aí a temporada tinha sido positiva. Mas nesse início de temporada, o clube também não quer entregar taça para ninguém. E vem aí semifinais do Campeonato Cearense, com 2 jogos importantíssimos que podem ser contra o Iguatu. Você jogar Iguatu é complicado. Pergunto para o Juventude, que quase perdeu a classificação na Copa do Brasil nesse meio de semana. E pode ser contra o Ferroviário, um time que está em ascensão também, um time que se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Então não serão jogos fáceis. E agora ficou mais complicado classificar na Copa do Nordeste. O Ceará conseguiu complicar a sua classificação no regional. Era um time que, com desses 2 jogos em casa, se imaginava. Acho que eu imaginei, acho que vocês imaginaram, e tenho certeza que o Mancini também imaginou. Vencer as 2 partidas, Altos e ABC. Hoje, ao invés da pontuação mínima que ele tem, que 6 pontos, para mim é uma pontuação muito pequena para uma equipe que jogou 2 partidas, as 2 últimas partidas em casa. Na competição, você tem 4 jogos e só tem uma vitória, é uma pontuação muito pequena. O Ceará tem essa pontuação e tem jogos difíceis pela frente. Dos cabeças de chave, vamos dizer assim, do outro grupo, dos times que no outro grupo são favoritos, ele vai enfrentar os 2 nessas últimas rodadas da Copa do Nordeste. Últimas 4 rodadas enfrentando o Bahia, já é o próximo adversário, e mais à frente o Fortaleza. Então, você não tem mais aquele time que você diga, não, eu tenho superioridade, estou na Série B, o ABC está na Série C, né? Não tem isso mais. Você vai enfrentar equipes que estão na superioridade de investimento a você, e o Ceará chegou nesse ponto para essas partidas que serão decisivas. Então, a questão física nessa hora ainda é mais importante, porque a equipe vai precisar se superar fisicamente para bater adversários que
Não sei na prática, a gente ainda vai ver. Fortaleza a gente viu na prática que o Ceará conseguiu jogar de igual para igual, mas é um clássico, é diferente. As camisas acabam equiparando as coisas e o Ceará realmente formou um bom time. Mas vamos voltar para a questão física. Ela precisa ser muito boa para que a superação faça diferença contra um Bahia, contra um próprio Fortaleza, numa próxima fase de Copa do Nordeste, mas isso a gente não pode nem pensar ainda, porque o Ceará ainda precisa da pontuação necessária para se classificar. Então ele precisa dessa melhor condição física para conseguir as vitórias que ainda precisa. Sim, tem 4 jogos pela frente nessa Copa do Nordeste para tentar classificar. E aí sim, classificando, ele começa a imaginar o que é que vai fazer no restante da competição. Mas o cearense vem aí também as semifinais, onde ele precisa também classificar. E classificando, vai para as finais do estadual, provavelmente contra a equipe do Fortaleza. É por isso que é tão importante nesse momento cuidar da questão física, cuidar da parte de ter um bom volume de jogo do começo ao fim, não deixar momentos em que você se deixa levar pelo adversário, porque foram em momentos assim que o Ceará tomou uma virada no Clássico Rei e tomou um empate diante da equipe do ABC. Eu deixo vocês com os gols da partida, esse empate do Ceará diante do ABC em 2-2, e peço para que vocês possam deixar o like, inscrever-se no canal, é sempre muito legal, e deixar também os seus comentários. O Ceará reapresenta na sexta-feira, o jogo contra o Bahia é só na próxima quarta. O final de semana será de muito trabalho e, claro, a gente vai voltar com outros vídeos, trazendo uma informação ou várias da preparação que o Ceará vai ter para essa reta final, vamos dizer assim, segunda metade da primeira fase da Copa do Nordeste, onde precisa realmente ser de recuperação para uma equipe do Ceará que jogou 2 partidas em casa e marcou só 2 pontos. Vejam só a loucura, desses 6 pontos marcados, 4 foram fora de casa, na vitória em Juazeiro da Bahia, que essa vitória ainda está dando ao Ceará a condição aí de pensar numa classificação, e do empate contra o Náutico. Os 6 pontos que o Ceará disputou em casa, desperdiçou 4, ganhou só 2 contra times como Altos e ABC. Não é menosprezando ninguém, é que a capacidade técnica do Ceará é maior que a dos dois. Imagina só jogando como mandante, sob seus domínios, com a sua torcida. O Ceará falhou ao não conseguir os pontos e agora vai ter que recuperar em jogos que, em alguns casos, vão ser mais difíceis do que esses onde ele não conseguiu fazer o seu dever de casa. Fique com os gols e a gente volta num outro vídeo. Seu comentário é muito importante e a gente vai responder com certeza. Valeu!